Boa noite, queridos. Motivo de alegria estar aqui com vocês nessa quarta-feira, adorando, exaltando o nome do Senhor. Quero convidar vocês nesta hora, nesse dia que vamos ter um estudo da Palavra de Deus. Antes de nós adorarmos o Senhor, louvar o Senhor com a banda, vamos orar ao Senhor agradecendo por mais um dia que o Senhor nos deu e estaremos depois ouvindo louvores de adoração ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos em nome de Jesus, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, na vida de todas as famílias. O Senhor tem cuidado, guardado, sustentado. Fortaleça a cada momento, ó Pai. Todos os teus filhos estão nos ouvindo nesta hora. Visita cada lar, estenda as tuas mãos e nos dê um estudo abençoado nesta noite, ó Pai, para a glória do teu santo nome. E receba, Senhor, essa adoração ao Senhor. Ó Deus, esses louvores que vão chegar ao céu, receba, Senhor, para a glória do teu santo nome. E a todas as famílias visita nesta hora. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Nosso abrigo, Jesus, te adoramos, Pai. O Senhor é a minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Aleluia, Jesus. descanso, ó Pai. Em Ti, Senhor, encontramos descanso, Senhor, encontramos abrigo, ó Deus.
Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Vamos declarar. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Oh, aleluia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Declare nessa noite. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Mais uma vez, Ele é bom, Ele é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Aleluia, Tu és o meu abrigo. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti. Encontrei descanso em Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar com a sua família neste momento. Senhor, que o Senhor possa estar visitando cada família, derramando a Tua bênção, a Tua graça sobre o Teu povo, que clama por Ti, que ora ao Senhor, que está, Senhor, diante do Teu altar todos os momentos, clamando pelos filhos. Ó Deus, aquele filho que está longe, aquele que está, Senhor, distante da família, ou trabalhando, ou morando fora. Senhor, estenda as Tuas mãos e abençoa ricamente a vida de cada um. Abençoa, Senhor, essa família que está unida em frente, Senhor, à televisão, ó Deus, ao celular, vendo, Senhor, este culto, assistindo esse culto em adoração ao Senhor. Derrama a Tua unção, a Tua graça e abençoe poderosamente a cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Cada família seja guardada e cuidada por Ti. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, próximo domingo, nós teremos novamente culto de adoração ao Senhor online. Não sabemos até quando vamos, né? Mas no próximo domingo talvez teremos alguma notícia ou não, favorável ou não. Mas sabemos que até dia 30 será dessa forma. Então nós agradecemos a Deus em tudo e vamos ser um pouco pacientes, aguardando o que o Senhor vai fazer. E quero convidar você agora, você que tem dizimado, ofertado na casa do Senhor, que Deus possa estar abençoando sua vida, cuidando de você, cuidando dos seus negócios, cuidando de todos os seus familiares. E aí está, você pode nos ajudar, depositando o seu dízimo, sua oferta, tem o número da conta, do Pix, e Deus vai abençoar e honrar a sua família, honrar você pela sua fidelidade. Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, abençoa todos os irmãos que estão dizimando e ofertando na Tua casa, por intermédio do banco, Senhor. Estenda as Tuas mãos, guarda, cuida e sustenta Teus filhos a cada dia. Que eles sejam guardados, Senhor, desse vírus, sejam guardados, Senhor, de todo mal. Que eles não tenham, Senhor, não precisam ficar comprando remédios para nada, Senhor, em sua casa, mas seja guardado pelas mãos do Senhor. Querido Deus e Pai, visita cada um, visita cada lar, visita, Senhor, Teus filhos, ó Pai, que são fiéis ao Senhor, no dízimo e oferta, que eles continuem sendo guardados por Tuas mãos protetoras. Te agradecemos em nome de Jesus e Te adoramos e abençoa, Senhor, a Tua palavra, que vai ser ministrada agora, esse estudo maravilhoso, para a glória do Teu nome, nós Te agradecemos. Amém? Você me chama pra caminhar no firme
real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é Boa noite, meus queridos. Sejam todos bem-vindos à nossa Bíblia Interativa. Obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Que essa noite seja marcante para o seu coração, para a sua vida, para a sua história. E que nós possamos juntos perceber que existe uma razão para vivermos tantos desafios como estamos vivendo. Existe uma razão.
Essa marca e a marca desse pensamento eu quero hoje trazer na ideia da gente entender que se existe uma razão, você e eu precisamos encontrar o porquê. Se não souber o propósito de algo, provavelmente você abusará disso. Se você não entender o propósito por trás da criação de uma coisa, é muito provável que você faça um mau uso disso e abuse do propósito desta coisa. E essa é a razão pela qual alguns de vocês hoje estão até certo ponto frustrados. Alguns não entendem o seu propósito de vida. Qual é a razão? Qual é o objetivo? Por que a gente se preocupa tanto? Por que a gente faz tanta correria? Alguns estão pensando, por que eu tento tanto orientar meus filhos adolescentes e tudo que eu recebo de volta é rebelião, desrespeito? Alguns estão lutando pela sua vida conjugal, pelo seu casamento, e o seu cônjuge parece nem se importar. Outros estão lutando e tentando servir a Deus, ser fiel ao Senhor, mas a vida continua esquisita, estranho, parece que está tudo dando errado. E eu quero lembrar a você que é por isso que nós estamos aqui, para encontrar o porquê de tudo isso. Existe uma razão, existe um propósito. Qual é o seu? Qual é o seu propósito? Qual é a sua razão? Encontre o seu porquê nessa noite. Eu quero orar com vocês. Pai Santo, pedimos em nome de Jesus, que agora que vamos abrir a Tua palavra, o Teu Espírito fale aos nossos corações. Não apenas para nos motivar e nos inspirar a passar pelo tempo que estamos passando, mas, Senhor, de acordo com o Teu santo propósito, em fazer a Tua vontade acontecer sobre as nossas vidas, revela o porquê fomos criados diante de Ti. Nos ajude nessa noite a encontrar o porquê, o nosso porquê, o porquê estamos passando por tantos desafios, por tantas lutas, por sentimentos que não gostaríamos de estar vivendo. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós descansamos o nosso coração na Tua presença. Fala conosco, nessa noite de estudo, nos ensina, em nome de Jesus. Se você já teve o privilégio de estudar um pouco o livro de Atos, você sabe que o autor do livro de Atos, Lucas, estava andando com o apóstolo Paulo, e um dia Paulo estava pregando para os seus conterrâneos, para os judeus, e lá em Atos, capítulo 13, verso 36, há um pequeno versículo que Paulo mostra claramente o porquê da vida de um homem. Em Atos 13, 36, ele fala do homem segundo o coração de Deus. Isso, no meio da formação da igreja, Paulo fala e nos conta, resumidamente, a história do grande rei Davi. E ele diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Olha que coisa interessante. Davi, tendo servido ao propósito de Deus em sua geração. A Bíblia Interativa é esse tempo que nós tiramos para aprender juntos. Então, você já entendeu que os propósitos da nossa vida, os propósitos da nossa existência, estão ligados, antes de tudo, como Davi, a servir ao propósito de Deus. Preencha aqui embaixo, está aí na sua tela, preencha nos comentários do culto dessa noite, hashtag servir ao propósito de Deus, servir ao propósito de Deus. Quando nós paramos para servir ao propósito de Deus, com certeza nós vamos encontrar, queridos, o nosso porquê. Paulo nos ensina que Davi, o grande Davi, serviu ao propósito de Deus em sua própria geração, e depois ele vai dizer que Davi adormeceu e foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se dispôs. Paulo tem que dizer para os judeus que o grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem incrível na história do seu povo, teve o seu momento de ação, mas teve o término da sua continuidade.
Eu penso que Paulo queria que os judeus não tivessem, como alguns norte-americanos, uma idolatria por determinados homens, como os americanos dizem, o Elvis não morreu, o Michael não morreu. Paulo está dizendo, infelizmente, o grande guerreiro, o influenciador da sua época, teve também um limite de tempo. Mas antes da sua morte, e esse texto é incrível, ele diz que Davi serviu ao propósito de Deus em sua própria geração. Ou seja, ele desenvolveu o seu propósito, o propósito que era possível nos seus dias e apesar dos seus dias. Se você conhece um pouco a história de Davi, você sabe que existiu nos dias de Davi um camarada que pegou no pé dele chamado Saul. Um camarada terrível de se trabalhar e de se conviver, mas Davi não deixou de cumprir os propósitos de Deus por causa de Saul. Nos dias da sua vida, Davi também teve a influência de gente boa, como a do profeta Samuel, um homem incrível, um santo homem de Deus, um homem que atravessou gerações com o seu legado, com o seu ensino, com a sua influência, e essa influência espiritual atingiu também o coração de Davi. Então Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração, apesar de todo o potencial de coisas boas e da multiplicidade dos seus inimigos, sejam eles da sua época, seja a ignorância espiritual do seu povo, seja o medo que afligia gente como Saul, seja a religiosidade doentia do seu povo nos seus dias. No meio de coisas boas, fáceis ou difíceis, Davi encontrou a sua própria vocação. Ele entendeu o seu porquê de estar no mundo. Ele realizou o seu porquê no mundo. Ele encontrou o seu sentido, ou como diriam os gregos, o seu logos. E todo o resumo e o sentido da vida de Davi estava em servir a Deus. Hashtag servir ao propósito de Deus. Davi não ficou dando desculpas ou pseudo-justificativas para não participar do que Deus estava fazendo nos seus dias, apesar de ser perseguido, apesar de haverem gigantes, apesar da sua nação passar um grande período de guerra, uma transição dos tempos de juízes agora para os tempos de reis, enfim, uma diferença social muito grande. Mas ele cumpriu o seu propósito. Há um grande homem de Deus, Dr. Myles Munroe, talvez alguns de vocês já leram alguma coisa dele. Dr. Myles foi alguém que serviu a Deus durante muito tempo nas Bahamas e hoje é um homem conhecido pelo mundo inteiro. Vindo de uma terra pobre, humilde, Dr. Myles Munroe tinha uma frase que nos provoca de maneira intensa a encontrar o nosso porquê. Ele diz de maneira clara que a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. A maior tragédia da vida não é morrer, mas é viver sem uma razão, sem entender o seu porquê no mundo, sem saber o seu propósito. Na verdade, eu diria que muitos de vocês estão vivendo um dos piores prejuízos trazidos pela Covid e pela pandemia. É uma fase da história humana que se tornou incrivelmente frustrante para adolescentes, para jovens que estão no seu maior potencial de realização, para adultos que esperavam um momento tranquilo, para idosos que vivem o terror da morte, da enfermidade, principalmente porque nós somos uma geração que tem tanta informação, tanto conhecimento, tanta ciência, tanta tecnologia, tanta previsão de economia, de geopolítica. No entanto, nós somos a geração que não previu um momento tão terrível e desafiador como esse. É muito difícil entender e prever um propósito no meio de tanta dor, de tanto sofrimento. Nós temos uma sociedade totalmente desmotivada, não apenas por causa do Covid, mas porque não enxerga um propósito além do Covid. E semana passada eu disse que nós somos gente que não sente apenas uma falta de propósito. Nós não somos daqueles que sentem um propósito. Nós somos pessoas que andam por fé. Nós deveríamos andar crendo em Deus, apesar do momento terrível.
Existe um prejuízo muito grande de olhar para a sua própria geração, de olhar para a sua própria época, enxergar tantos bons e absurdos recursos como nenhuma outra geração teve, e não encontrar nenhuma motivação para pensar e desenvolver um amanhã mais significativo. Eu penso, meus amados, que o Covid-19 tem congelado o potencial de pessoas, tem congelado pessoas, tem congelado a visão de pessoas, tem congelado boas expectativas, tem limitado pessoas a pensarem fora de si, porque elas têm questionado apenas se elas estarão no amanhã aqui ou se não. É verdade, queridos, talvez nós nem estejamos, mas se nós não estivermos, continua existindo um querer de Deus sobre a nossa vida, um querer de Deus sobre a nossa história. Quando eu olho para esses textos de Atos 13, eu vejo um Davi que serviu sua gente, seu povo, no contexto e da maneira como ele poderia servir. Quando o menino ele luta contra gigantes, quando o jovem protegendo o seu próprio povo de um governante mau e corrupto, quando o maduro e agora governante providenciando gestão e orientação futura na adoração ao Senhor. Menino, homem e velho, vemos um Davi em posições diferentes, em contextos diferentes, mas cumprindo o propósito de Deus que estava acima dele mesmo. A sua vida deu voltas por muitas direções, porém ele nunca perdeu o porquê da sua vida. Baseado nisso, hoje à noite eu quero mostrar a vocês 3 princípios de propósito. Se pastorear é nortear o caminho de ovelhas do Senhor Jesus, permita-me hoje à noite dirigi-lo através dessas nossas densas trevas sociais, com a palavra de Deus, e perceber como é que Davi serviu a sua geração, como é que Davi serviu ao seu propósito. Em primeiro lugar, me permitam dizer que o seu propósito não é para você, o seu propósito é propósito de Deus. Se você precisa, mude aqui embaixo na nossa interação, #propósito de Deus. É super importante você entender que o seu propósito não é para você, o seu propósito não começa, não termina, não é sobre você, é propósito que vem de Deus e é para Deus. A impressão que eu tenho ao ler a história de Davi, queridos, é que Davi entendeu isso. E você até podia vê-lo dizendo isso, quando ele estava fugindo de Davi e cantando suas canções de louvor a Deus, quando ele escreve salmos, o seu próprio legado de vida é um clamor ao Altíssimo para que ele cumprisse os seus propósitos dentro dele mesmo. Lá, em Provérbios, capítulo 19, verso 21, o texto bíblico é claro em nos ensinar: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Davi disse no Salmo 57, verso 2, eu clamo ao Deus que cumprirá o seu propósito em mim, ou o seu propósito para mim. Deus tem propósitos na nossa existência que não são para nós mesmos. O que eu amo em Davi é que ele nunca estava tentando encontrar o seu propósito. Ele estava cumprindo o propósito de Deus para Deus. Em outras palavras, o nosso propósito em Deus e para Deus é o que em outras línguas nós podemos dizer e chamar de intenção original. Quando um designer cria um objeto, como um clips, ele desenhou a curva, ele desenhou cada detalhe, para que esse clipe pudesse, no seu propósito e intenção original, sustentar folhas de papel. Simples, mas desenhado com um único projeto, com um único significado. Muitos são os planos do homem no coração do ser humano. Mas o que prevalece na nossa existência é o propósito do Senhor. O desafio hoje é que se você não sabe o propósito de algo, você vai errar demais tentando encaixar. Se você se esquece que você foi criado para um projeto de Deus, você vai muitas vezes errar contra o próprio Deus, ou contra a vontade de Deus.
como cristãos, nós gostamos de cantar as canções que dizem que para Ele, por Ele e dele são todas as coisas. Ou seja, nós existimos para viver com Deus. Nós existimos para viver para o nosso Deus. A intenção original dele, ao ter criado o ser humano, é comunhão, é amizade, é relacionamento para a sua própria glória e louvor. O mesmo Paulo, que pregando em Atos 13, falou sobre Davi, escreve à igreja de Éfeso nos seus dias, uma igreja do primeiro século, e lá no capítulo 1, versos 9, 11 e 12, Paulo nos delicia, colocando recheio em sermos gente do propósito de Deus. No capítulo 1, nos versos 9, 11 a 12, ele diz: e Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Destaque aí na sua Bíblia, bom propósito, que o próprio Deus estabeleceu no Filho Jesus. Em Cristo, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Se nós não entendermos que somos, vivemos e tudo que fizermos na nossa existência, quer vivamos, quer morramos, é para a glória de Deus, nós estamos errando o alvo da nossa vida. Nós estamos abusando do nosso propósito ou não vamos entender o seu significado. Na verdade, meus queridos, a definição mais pura de pecado, e eu sei que quando eu falo sobre pecado, muita gente já pensa em coisas grosseiras, nojentas, horríveis, mas você precisa entender que a palavra pecado vem do grego hamartia, que é um termo emprestado do uso de arco e flecha. E pecar significa literalmente errar o alvo, ou seja, não fazer um bom uso nem do arco, nem da flecha, a ponto de errar o alvo da vontade de Deus. Toda vez que pecamos, é porque nós estamos saindo fora dos propósitos de Deus para nós. E isso é um abuso, isso é uma violação de propósito. É fazer com as nossas vidas algo do propósito maior de Deus, que, como diz Efésios capítulo 1, viver para a glória, viver para o louvor em Cristo Jesus. Um dos motivos de tantas pessoas muitas vezes caírem em pecado é que elas se direcionam por aspectos que estão fora da vontade do Senhor Jesus. Há muita gente que não erra muitas vezes de uma maneira grosseira, horrível, no âmbito de orgias, bebedeiras ou nada tão errado, mas está cheio de gente que vive, eu vou viver para esse trabalho, ou viver para fazer tal coisa, e assim eu vou ser feliz. Eu vou me entregar a esse relacionamento, ou vou deixar esse relacionamento para entrar naquele, porque aí sim eu vou ser feliz. Eu vou viver para viajar para onde eu quiser, eu trabalho para ter férias, e eu vou viver as experiências mais radicais, eu vou conseguir marcas e marcas mais incríveis para guardar o meu nome na história, ou eu vou fazer um tratamento de dentição para ter o sorriso mais lindo da internet, eu vou comprar a pasta de dente mais brilhante para mostrar a minha luz, ou eu só vou comer em restaurantes famosos, o restaurante da moda, da comida malásia, ou eu vou fazer uma dieta de comidas azuis, eu vou gravar vídeos doidos, eu vou dançar no TikTok, eu vou fazer tudo que eu puder para ser feliz. E infelizmente toda essa vida é essencialmente reduzida a um grande experimento, uma procura absurda por uma intenção original, mas que infelizmente não traz satisfação, não traz alegria, porque nada tem a ver com a intenção original do Criador. Estamos perdendo o porquê da razão pela qual Deus nos criou. Então nós experimentamos, pesquisamos, compramos, gastamos, investimos, mimamos o nosso coração, mimamos o nosso ego, e a vida toda é sobre onde eu compro, o que eu visto, onde eu vou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu projeto sobre mim. E no fim a vida passa e nada de bom fica. Você conhece pessoas que são populares, são subcelebridades, a vida delas parece um encanto. E dali a pouco estoura um escândalo em relação a elas,
E fica nítido como essas pessoas eram infelizes, andavam magoadas, tristes, frustradas. Podiam ser pessoas poderosas, com acessos a muitos recursos, prósperas até financeiramente superlativas, mas incrivelmente insatisfeitas, porque não encontraram um propósito de vida. O que nós precisamos entender, em primeiro lugar, para achar o nosso porquê, é que fomos criados para o Criador que está nos céus. O Pai Nosso da oração do Senhor Jesus. Mas muitos de nós estão vivendo apenas para este mundo. Muitos de nós estão vivendo apenas por algumas décadas. Estamos procurando neste mundo algo que este mundo não pode oferecer, com ou sem Covid. E é por isso que precisamos abraçar o nosso porquê, entender o nosso propósito. Seu propósito não é para você. Seu propósito, antes de tudo, é propósito de Deus. Ele o criou para a sua vontade, para a sua glória, para o seu louvor. Este é o primeiro princípio que reinou na vida de Davi, que viveu e abençoou a sua geração. O segundo motivo, o segundo princípio, é que você não encontra seu propósito, você serve ao propósito de Deus. Isso é muito importante. Entendam, meus queridos, você não encontra seu propósito, mas você vive quando você serve ao propósito de Deus. Você não apenas gostaria de encontrar o seu propósito, seria impossível. Mas você pode servir ao propósito de Deus na sua vida. Porque o propósito de Deus, entenda, não é um jogo de esconde-esconde, nem muito menos uma trama de detetives, onde você tem que ir no lugar certo, na reunião de oração certa, estar debaixo do pastor certo, da igreja certo. Nada disso. A igreja sempre espera muitas vezes, a cristandade moderna sempre espera muitas vezes algo meio místico nesse assunto de fazer o propósito de Deus. E hoje à noite, queridos, eu quero desmistificar um pouco disso. Por quê? Porque viver nos propósitos de Deus não é nenhuma revelação especial. Deus não vai te dar nenhum sonho do dia para a noite, que aí você vai encontrar o propósito específico de Deus. Você não tem que ir em algum lugar para alguém botar a mão sobre a sua cabeça e orar, e agora o propósito de Deus te toca. Nada disso. Olha para Davi. Quando você enxerga Davi perseguindo o seu sonho, realizando um grande projeto, Davi não tinha uma lista de desejos. Eu quero chegar antes dos 30 anos, tendo matado um gigante, entrando na fila para ser um líder de Israel, tocar harpas para o rei, num show solo de louvor e adoração. Não, nada disso. O que Davi fez simplesmente foi servir aos propósitos de Deus. Você se lembra que um dia Samuel foi ungir o próximo rei de Israel, sob orientação de Deus? Ele foi até a casa de Jessé. Jessé saiu ungindo os filhos de Jessé. Samuel, saiu ungindo os filhos de Jessé, mas não era nenhum daqueles homens. E aí surge a pergunta: onde estava Davi quando Samuel foi ungir o próximo rei? Davi não estava sentado no escritório fazendo um currículo. Davi não estava planejando estratégias de endomarketing ou de marketing pessoal. Davi não estava fazendo a edição de um vídeo para fazer um vídeo viral e virar a nova celebridade de Israel. Não. Simplesmente ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava cumprindo o propósito que naquela hora era o melhor propósito para ele, servir a Deus diante dos homens. Quando a família de Asaf foi falar da humildade e de Deus tratar um povo humilde, quando Israel, a família de Asaf fez uma homenagem a Davi no Salmo 78, nos versos 70 e 71, e esse povo cantava o momento que Deus revelou um projeto amplo na vida de Davi. Salmo 78 diz: Deus escolheu o seu servo e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu.
Nós podemos entender que Deus escolheu Davi porque viu em seu coração valores que ele tinha quando fazia o que estava em suas mãos. Deus viu integridade, como diz o verso 71. Davi era um experiente pastor de ovelhas, porque a palavra de experiência em hebraico está diretamente ligada à dedicação. Pessoas que se dedicam, fazem com afeto, com foco, com organização, se tornam pessoas experientes porque não fazem relaxadamente. E Davi estava com esse coração íntegro, sério. Ele não estava preocupado em estar no centro das atenções. Pelo contrário, ele estava simplesmente focado em fazer o que Deus estava permitindo que ele fizesse. Ele fazia para a sua família, ele fazia para o seu clã, para a sua tribo. E onde estava Davi quando Deus o chamou? Ele estava servindo de maneira fiel, fazendo um serviço humilde de pastor, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas ao tempo, e aquele menino agora ungido como rei, vai entregar marmitas para os seus irmãos, que era um serviço também humilde. O pequeno Davi, provavelmente um adolescente, não saiu para ser guerreiro, não saiu para ser gigante. Eu imagino que quando você vai fazer um serviço para a sua família no meio da guerra, você tem que pedir a Deus a proteção e o cuidado. E quando ele foi, eu imagino o pequeno Davi orando, talvez compondo um salmo, talvez cantando um louvor, mas sendo fiel naquilo que era esperado dele. E quando ele chega no campo de batalha, ele vê as pessoas amedrontadas diante de Golias, e ele só tem na mão, não uma flecha, não um arco, ele não tem um escudo, ele tem marmitas para entregar aos seus irmãos, porque ele estava simplesmente servindo ao próximo, quando Deus o escolheu naquele momento. E eu penso que Davi, quando ia no caminho e fazia o que fazia, ele colocava Deus à frente de todas as coisas. Ele entra no jogo da vida, com a mentalidade disposta em estar fazendo tudo para Deus, tudo para a honra de Deus, e Deus o protegendo, e Deus o cuidando, a ponto de quando ele chega no campo de batalha, ele transforma a discórdia entre filisteus e hebreus, num motivo de louvor e num culto de adoração a Deus. Porque depois de ouvir a afronta de Golias, lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 26, Davi questiona seus irmãos, Davi questiona os guerreiros, e ele questiona dizendo, afinal de contas, quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Mais do que temer a gigantes, ele tinha temor a Deus. Mais do que ter respeito aos seus adversários, ele respeitava o Senhor, ele abraçava os valores do Senhor, ele mostrava integridade ao Senhor, tudo estava relacionado ao seu cotidiano, sua forma submissa de viver a Deus. E olha o que ele diz aqui no meio da batalha: quem é esse para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele via a batalha da vida, mas ele não estava pensando em lutar, ele via os seus irmãos lutando, servindo, honrando ao Senhor. Ele não chamou para ele essa luta, ele era pequeno demais, mas ele sabia que ele estava ao lado de homens que podiam honrar a Deus de uma maneira especial. E isso é ser igreja nos dias de hoje, é por isso que o Senhor tem conservado a minha e a sua vida, para que nós sejamos uma igreja que sirva a nossa sociedade no meio da pandemia. Hashtag servindo na pandemia. Se essa é a nossa batalha hoje, nós encontramos o nosso porquê. Servir a vidas, servir com comida, servir com a palavra que alimenta, com o testemunho que encoraja, com a fé que intercede, servindo na pandemia. Por isso nós podemos servir a Deus e encontrar o nosso propósito na posição que estivermos, com aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, nas posições grandes ou pequenas, de onde estivermos no nosso cotidiano, dentro de casa, nas ruas, dentro do Uber. Vindo para cá hoje, o irmãozinho que me serviu, o motorista de Uber, falou: pastor, ore por mim, quinta-feira sou eu que vou gravar um vídeo para a minha igreja, sou eu que vou fazer uma live para o meu povo. Que privilégio meu
de ser servido por um homem que estava ali também servindo a Deus, com o seu coração, e todo o nosso trajeto nós estávamos conversando da oportunidade de servir a Deus, no meio do nosso dia a dia, no meio do campo de batalha, no meio da pandemia. Porque se por um lado, muitos estão se sentindo presos nessa quarentena, precisa entender que o seu propósito não é para você, o seu propósito é para Deus. Então nesta quarentena, você vai fazer o que Deus permitir que você faça, com integridade, com lealdade, com zelo, com dedicação, com temor, o serviço que estiver à mão. Seja na sua casa, seja para com seus vizinhos, seja para com a nossa cidade. O que você estiver fazendo, fará para servir a Deus. Seja ligar para alguém que está desanimado, seja separar roupas que você não usa, ou comida que está boa para doar a alguém, seja ler o livro para alguém que não está conseguindo ler, porque não consegue nem pegar um livro de dor, ou está isolado, seja cozinhar para alguém que está desempregado, seja o que tiver à mão, à cabeça, ao coração. Nós temos na nossa igreja o privilégio de ter irmãos que têm vivido os seus dons para o propósito de Deus de maneira ampla. E no ano passado, de uma maneira muito linda, nosso irmão José Abrantes colocou o seu porquê para fora. E quando infelizmente, eu me lembro, o Zé conversando, me tocou e falou, e ele mal sabia que o meu coração estava pequeno naqueles dias. Foi abril de 2020, e antes de lançar o livro Poemas Peregrinos, o nosso irmão Zé Abrantes escreveu o poema Guerra Corona. Quando infelizmente o mundo atingiu a marca de 100 mil mortos, Zé Abrantes pegou da sua cultura e transformou isso num livro que tem me inspirado. Eu queria ler para vocês o que ele escreveu em abril de 2020. A guerra temida no presente vivida não pode ser esquecida num futuro distante. Mas a crise e o medo que revelam um segredo de roteiro e enredo do presente intrigante. A guerra chegou, o mundo assustou, a agitação parou no planeta Terra. O inimigo invisível deixa em desnível o espírito sensível, que a alma desterra. Esta guerra corona, a riqueza detona, e os grandes destrona entre os povos sem pena. Mas quem a Deus recorre, sua esperança não morre, pois só o eterno socorre nesta quarentena. Ô Zé, como é bom lembrar desse Deus eterno, que no meio dessa nossa nova batalha nos ensina a encontrarmos o nosso porquê. Meus irmãos, isso não tem mística, não tem revelação, não tem anjo, não tem sonho. É entendermos que somos chamados para servir a esse propósito de Deus, onde estivermos, com dedicação, criatividade, lealdade, integridade e entrega. Aí alguns vão me perguntar, mas Oswaldinho, como é que eu faço isso? Por onde que a gente começa? São tantos os desafios, tantas as necessidades, tantas as portas, e eu só quero servir ao propósito de Deus. Como é que eu vou fazer para glorificar e ter certeza que eu estou servindo a Deus? Aí, meus queridos, nós vamos entrar no terceiro propósito da noite. O terceiro princípio que Davi viveu. E o texto bíblico nos diz que Davi serviu a sua geração. E para servir ao propósito de Deus, você pode começar servindo ao povo de Deus. Se você quer servir aos propósitos de Deus, comece a servir ao povo de Deus. Isso é claro, isso é básico, isso é nítido. Se estivéssemos reunidos presencialmente, eu imagino que nesse momento, algumas pessoas estariam começando a olhar o celular, o relógio, alguns começariam a me ignorar, outros já estariam se levantando para ir embora. Sabe por quê? Porque quando a gente fala dos propósitos de Deus, muita gente já pensa assim, Oswaldo,
Mas eu queria fazer algo grande, algo notável, algo importante. Eu não quero servir. O povo de Deus é meio complicado, o crente é cheio de detalhe. Eu queria escrever um best-seller. Eu queria contar algo importante da minha vida, da minha história. Eu quero ser um empresário que faça uma revolução na nossa cidade, nesse país. Eu quero ser um grande influenciador. Eu quero ter seguidores nas redes. Eu quero conquistar coisas para até depois poder doar mais. Eu quero ter uma conta corrente com 6 dígitos. Eu quero ser um influenciador. Agora você vem falar do povo de Deus, Oswaldinho. Você vem falar de gente de igreja. Ah, não. Você é tão idiota. Essa conversa de amar o próximo é meio ridículo. A igreja existe há tantos séculos e parece que anda para trás. Cuidado, querido. Cuidado. Cuidado. Digo com o coração em temor e respeito as suas chateações e as suas frustrações. Cuidado. Se você quer servir aos propósitos de Deus, comece sim a servir ao povo de Deus, onde quer que você esteja. Na igreja que o Senhor te colocou, no meio de crentes mais simples, mais sofisticados, mais amorosos, mais radicais, eu não sei. Mas se você quer servir ao propósito de Deus, comece a servir o povo de Deus onde quer que você esteja. Davi serviu a Israel na sua geração. Ele serviu o povo de Deus através da sua nação, onde ele estava. Mas agora eu quero pedir licença a você, e eu quero subir um pouco o nível da nossa conversa, e eu não vou usar Davi servindo o povo de Deus. Eu vou usar o próprio Filho de Deus servindo o povo de Deus, porque foi isso que Jesus citou, foi isso que Jesus ensinou, foi isso que Jesus falou quando ele falou do seu próprio propósito. Semana passada eu disse a vocês que Jesus suportou a cruz porque ele viu um propósito muito maior. A quem ele serviu na cruz? Ele serviu aqueles que iam ser resgatados. Ele deu a sua vida pelo resgate de muitos. Esses muitos são a igreja do Senhor Jesus. A igreja, povo de Deus. Agora, se você quer ouvir isso do próprio Jesus, olha o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. O próprio Jesus nos dizendo que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Ele não veio para se mostrar importante. Ele não veio para realizar os seus sonhos pessoais. Ele não veio para o seu propósito. Mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Jesus Cristo veio servir a sua noiva, a sua igreja, o povo de Deus. Um serviço direto a esse povo que às vezes eu e você podemos achar que até é um povo complicado, cheio de manha, outrora infantil, outrora isso ou aquilo, mas é o povo amado de Deus. Porque se a gente aprender a amar a própria igreja, amar o próprio povo de Deus, nós vamos ter muita mais autoridade para ensinar o povo lá fora a amar sua própria família e aos seus. Se você quer servir ao propósito de Deus, comece servindo ao povo de Deus. E faça isso no tempo que Deus te deu, na sua geração. Faça isso hoje. Não é sobre você, não é sobre mim. Não é sobre o pastor Zé Roberto, pastora Larissa. Não é sobre mim ou você, é sobre Jesus Cristo e sua glória. É sobre a igreja de Cristo e a glória que Cristo revestiu a sua igreja. Você quer ganhar dinheiro? Você quer se envolver em negócios? Ok, crie um produto que abençoa e que sirva as famílias do povo de Deus. Você quer muitos seguidores na rede social? Tudo bem, cause um impacto na vida de alguém. Ensine algo, produza algo, fale algo, crie e sirva, abençoe as pessoas. Outro dia, nas redes sociais, eu fui extremamente abençoado por um irmão lá de Osasco, que eu nunca conheci e me ensinou a lidar com umas questões financeiras, a respeito do meu financiamento pessoal, orientações que eu nunca tinha ouvido, e quando eu vi eu nem sabia que aquele rapaz era crente. Depois eu descobri que ele era de Osasco e da Igreja Batista, e aquele menino me ensinou e abençoou profundamente, porque não tem a ver
com o que eu quero, com o que Ele queria, mas com a vontade de Deus que nos une e que nos integra a um propósito muito maior do que nós mesmos. Queridos irmãos, é você que serve ao seu propósito ou você serve ao propósito do Senhor? Você pode se envolver onde você está. Você pode se envolver com pessoas via redes sociais, telefone, presencialmente, não importa. Importa que você sirva para fazer a diferença na vida de alguém. E aí você vai começar a encontrar o seu propósito original, a sua intenção primária de Deus ter lhe salvado. Se você se sente bloqueado, frustrado, porque você não pode fazer o que quer, não deixe o diabo roubar de você o seu porquê. Sirva a Deus com o que você estiver na mão, seja com um cajado para pastorear ovelhas, seja com uma marmita para alimentar os seus irmãos, seja com uma espada para afugentar os inimigos. Você não foi chamado para buscar uma plataforma para estar em destaque e só a partir disso você servir a Deus, através de um poder, de uma posição, de um destaque. Você foi chamado para servir e lavar aos pés do povo de Deus hoje, onde você estiver. Seja criativo, pegue mantimentos, traga para a nossa Cofam, entregue na alguma igreja perto da sua casa, sirva as famílias pastorais, a família de missionários que não podem voltar para o campo. Você não gosta, não tem habilidade, não tem traquejo para estar com pessoas, é bom de usar as mãos, faça máscaras e entregue a algumas igrejas de posição social mais carente. Abençoe pessoas que estão à frente de projetos, que têm que ir para lá e para cá e precisam de máscaras. Aqui na cidade de Americana, pastor Fabiano retomou o desafio jovem, na divisa de Americana com Nova Odessa. Os rapazes lá precisam de pessoas para dirigi-los numa atividade física, ou dirigi-los na área de nutrição, ajudá-los a cozinhar, ajudá-los a encher a mente com coisa boa, aprender um instrumento musical, uma flauta, um violão. Eles precisam receber visita de gente que possa inspirá-los, encorajá-los, discipulá-los. Serviço tem, meus queridos. Ah, pastor, mas eu não consigo sair de casa e eu nem posso sair de casa. Então torne-se um guerreiro de oração. Ore por pessoas, por vidas, por ministérios. Ore onde você está neste momento. Ninguém precisa saber se você vai ou não vai. Só Deus precisa saber. Ore pelos pastores. Ore pelas famílias pastorais, ore pelos missionários espalhados, ore pelos filhos dos missionários, ore pelas escolas cristãs, ore pelas editoras cristãs, ore pelos músicos para que eles sejam inspirados, ore pelos que escrevem, ore pelos seminários teológicos. Motivos de orações não faltam. Ore pelos médicos cristãos, ore por os enfermeiros cristãos, pelos bancários, pelos profissionais. Há muito motivo de intercessão, de oração. Talvez o seu trabalho pelo reino de Deus seja diferente, mas trabalhe. Não deixe suas mãos à toa, seu joelho à toa. A igreja e o reino, ele é multiforme pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto, capítulo 3, verso 8, ele diz que cada um pode trabalhar de um jeito e cada um vai ser recompensado ao cumprir o propósito de Deus no seu trabalho. A palavra diz, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Queridos irmãos, sabe por que muita gente no meio dessa pandemia tem sentido um certo vazio? Mesmo estando em casas cheias de coisas, mesmo tendo tantas opções, streamings, redes sociais, diversões, gostos e sabores para cozinhar, para comer, para pedir. Sabe por que muita gente nesse momento está sentindo que devia estar em qualquer outro lugar do que estar em casa, como se estivesse perdendo alguma coisa?
é porque muitos estão realmente perdendo. E que coisa seria essa que tanta gente está perdida ou se sentindo vazia? É porque muitos cristãos estão perdendo a oportunidade de fazer o que você foi criado, preservado e resgatado para ser mão de Deus e servir a igreja de Deus num momento tão radical e num momento tão delicado como esse. Você já descobriu, meu querido? Espero que você tenha descobrido que a maior alegria, a maior emoção da vida não é quando você chega num país diferente, ou ganha uma coisa que você nunca ganhou, ou compra uma coisa que você sempre sonhou em comprar. A maior alegria que pode existir na vida de um ser humano é quando você percebe que você foi usado dentro da graça e da misericórdia de Deus, como disse Paulo, plantando ou regando para a glória de Deus, e você acaba fazendo diferença na vida de outra pessoa. Irmãos queridos, gente querida, você pode conseguir o que mais você quiser nessa vida. Você pode ir em lugares maravilhosos, lindos que existem nesse mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso passa. Mas quando você faz diferença na vida de uma outra pessoa, há uma alegria, uma festa, uma satisfação que nada e ninguém neste mundo poderá roubar da sua alegria. Você vai ter 15, 20, 30 anos depois daquela alegria e vai agradecer a Deus como se fosse hoje. Por isso que Paulo diz, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, porque esse é o propósito. Seu propósito não é construir grandes eventos, seu propósito não é construir grandes futuros, seu propósito é ser fiel a Jesus Cristo hoje, é servir a Deus fielmente hoje, lutando, entregando marmita, pastoreando ovelha, lavando pés como Jesus lavou. Seu propósito é ser fiel a Jesus hoje, é estar servindo Jesus Cristo fielmente hoje. Há pessoas que estão com saudade de estarem aqui junto, presencialmente, mas não por causa da pregação, não por causa dos pregadores, não por causa do louvor, das músicas, mas pela oportunidade de servir outras vidas. Há pessoas que estão com saudade de estar lá na porta, abençoando e abraçando quem chega, de convidar pessoas para estarem nessa festa espiritual, ou de estarem sabendo de necessidades, para abençoar e visitar pessoas, levando o pão da ceia, levando uma roupa, levando um alimento. Uma irmã querida gravou um áudio essa semana que me deixou quebrado diante de Deus. Uma diaconia da nossa igreja dizendo, pastor, a minha saudade é de servir ao povo, de estar aí te oferecendo uma água e abraçando pessoas. Davi serviu em seu propósito, em sua geração, porque ele serviu ao propósito de Deus, no meio do povo de Deus. Você não está nessa vida e neste mundo para ficar maratonando a Netflix. Você não está nesse mundo, Deus não está te guardando dessa ou daquela enfermidade, para você ficar só guardando dinheiro, nem se tornar famoso, nem ser o bambambam da rede social. Seu propósito é sempre viver para a glória, honra e louvor do nome do Senhor Jesus e servir ao seu propósito. Eu estava com meu coração pastoral outro dia bem apertado, e eu escrevi para um pastor amigo que um dia vocês hão de conhecer, meu querido irmão, amigo, pastor Eduardo Godoy, pastor de uma igreja grande, multiministerial, uma equipe ministerial grande. E o Edu escreveu uma coisa que encorajou meu coração, porque é o que ele tem ensinado para a sua igreja e para a sua equipe. O Edu nos disse com toda alegria, Oswaldo, Deus nos deu o privilégio de liderar a igreja no momento ímpar. Temos que fazê-lo com zelo e temor. Edu me lembra, a igreja lidera a sociedade no momento de dor. A igreja de Jesus tem o privilégio de viver no momento ímpar. Meu irmão, você vai ter que ser criativo, é verdade. Use seu cérebro, seja inovador, use o seu coração, use o que Deus te trouxe até aqui. O que você não pode é dar desculpas e tentar fazer a diferença.
Ou você dá desculpas e põe a culpa na sua geração, no Saul e tudo mais, ou você vai fazer diferença porque você entendeu o propósito de Deus. Agora, as duas coisas não cabem no mesmo homem ou na mesma mulher de Deus. Hashtag, coloque aí, propósito e diferença. Propósito e diferença. Somos homens e mulheres guardados para servir a igreja no momento ímpar, como disse o Eduardo. Quando eu olho o mundo passando pelo que está passando, eu vejo Deus trabalhando em sua igreja num contexto que eu só posso acreditar, meus irmãos, que esse contexto tão radical de igreja não é para nunca, como disse a poesia do Zé Abrantes, não é para nunca ser esquecido ou renegado, mas sim um tempo onde a igreja tem que ser maximizada. Nós aqui estamos com mais câmeras, com mais técnica, mais aplicativo, mais arte, mais ideia, mais som, porque a nossa igreja está querendo crescer num tempo de luta e de dor para servir a igreja. A Carolzinha Simões, uma amiga minha, colocou um post interessante, mostrando uma foto do povo perdido em 2020, e um monte de gente fazendo fila que não devia fazer semana passada, em 2021. E aí ela colocou embaixo, até o vírus evoluiu, já o ser humano, reticências. Eu quero ser parte da igreja que evolui mais que o vírus. Eu quero ser parte da igreja que evolui mais do que a ciência, porque a ciência está evoluindo nesses dias. Eu quero ser parte da igreja que evolui mais do que a economia. Que sejam dias de carência ou de superávit, não vai faltar na nossa mesa o amor, a solidariedade para abençoar quem precisa. Eu quero ser pastor de uma igreja que se tornou mais amorosa, mais serva, mais fiel, mais intercessora, mais quebrantada, mais humilde, mais poderosa, mais cheia da unção, que foi para um nível maior de graça e de poder. Porque deixou os propósitos do Senhor ser maior do que ela, que deixou os propósitos do Senhor ser sobre si maior do que qualquer enfermidade, maior do que qualquer medo e até maior do que a morte. Eu quero ser um pastor que serviu a sua geração, que saiu da frustração, do medo, da indecisão e cheio de compaixão e de paixão, passou a ser um pastor que serviu a sua geração. Eu exorto você, meu querido, minha querida, a servir o propósito de Deus na sua vida hoje. Porque não há maior alegria que compartilhar o amor de Jesus Cristo no momento tão difícil da história humana. Não é sobre você, não é sobre mim, nunca deveria ser sobre nós, e sempre será sobre o propósito de Deus em nós. Lembra-se de Romanos 8 da semana passada? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós estamos no propósito de Deus. Hashtag propósito de Deus. Propósito e diferença. Propósito hoje. Vamos orar. Amado Deus e Pai, a minha oração nessa noite é que o Senhor invada as casas, a vida, a história, as lutas desse povo que precisa Te servir. Que o Senhor nos tire do medo, da vergonha, da ansiedade, para que com paixão possamos ser e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Possamos ser e fazer essa gente que entrega marmita, que lava pés, que puxa da espada, que pastoreia ovelhas, onde estiverem. No hospital, no banco, no setor público, no comércio de portas meio fechadas, nos serviços essenciais ou não. Mas onde estivermos, em casa ou nas ruas, queremos fazer com que o Teu propósito aconteça, através de sermos Tua igreja a cada dia, a cada momento. Pai, nós declaramos hoje à noite que nós não vamos esperar as portas se abrirem, nós não vamos esperar o anjo descer, nós não vamos esperar o sonho vir, nós não vamos esperar a revelação brilhar diante de nós.
nós vamos atravessar as portas, e onde nós estivermos, nós vamos servir aos teus propósitos. Como meninos, como homens, como velhos, como homens e mulheres que se dispõem aos teus propósitos. Teu propósito ao qual fomos chamados, onde todas as coisas cooperam para o bem, para a glória e a honra do teu nome, em nome de Jesus. Hashtag propósito hoje. Queridos, semana que vem nós teremos a nossa última conversa sobre existe uma razão. Dia 31 de março, nosso tema será não compare o seu chamado. Mas até que a gente chegue no dia 31, eu deixei aqui no link do vídeo, da descrição do vídeo, um link para você puxar o Processando Mais Ideias. Multiplique o vídeo, multiplique esse material, faça um grupo familiar, faça uma reunião, um cafezinho virtual, chame pessoas a entenderem o seu porquê diante de Deus. É o momento onde nós podemos ser igreja, que realmente salga, que realmente traz luz, que realmente abençoa da maneira como nós fomos um dia abençoados em Cristo Jesus. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, pela sua semana, para que juntos, mais uma vez, possamos nos espalhar, processar ideias e servir aos propósitos do Senhor. Abençoa teu povo, Deus, onde estiver. Seja no celular, na frente do computador, na televisão, ouvindo no carro, nas ruas, que o culto do coração aconteça para a glória do teu nome. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, aquele que nos serviu e o qual hoje nós o servimos, e as unções, capacitações e dons do Espírito Santo, seja sobre toda a sua igreja, que pelos séculos dos séculos, mas nessa geração, te ame e te honra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração, obrigado equipe, rica semana, o Senhor te abençoe.